Derrota em casa, pressão da torcida, treinador tentando manter a calma e um adversário todo remendado, mas que mesmo assim venceu. O torcedor do Ceará teve uma noite amarga na Arena Castelão, e não foi só pelo placar de 2-0 para o Botafogo. O sentimento que ficou foi de frustração e preocupação. Afinal, mesmo com mais posse de bola e até certa organização em campo, o time voltou a tropeçar, e o que mais chama atenção, perdeu para uma equipe completamente desfalcada. O técnico Léo Condé não teve muitas mudanças na escalação inicial em relação ao empate contra o Sport. Repetiu praticamente o mesmo time, com exceção de duas ausências importantes, Marcos Vitor e Dieguinho, ambos fora por questões físicas. Mesmo com as ausências, ainda era uma equipe competitiva, principalmente pela força do elenco. A torcida compareceu, mais de 29 mil pessoas no estádio. Mas o clima de empolgação foi dando lugar ao silêncio e depois às vaias, principalmente quando Marlon, alvo constante de críticas, apareceu mais uma vez entre os titulares. E aí já começa uma das questões que o torcedor se pergunta: por que insistir tanto em jogadores que não vêm correspondendo? O Marlon, por exemplo, teve mais uma atuação apagada e deixou a sensação de que o time perde em agressividade quando ele está em campo. No meio de campos, Zanocelo e Lourenço tentaram dar sustentação, mas faltou criatividade, faltou aquele passe mais vertical, aquela ousadia no terço final. No primeiro tempo, até que o Ceará conseguiu equilibrar as ações. Tentou controlar o jogo, teve volume, teve algumas chegadas com perigo, mas faltou precisão. Aquela velha história do time que chega bem até a entrada da área e na hora do último passe, ou da finalização, falha. O Vina, que entrou no segundo tempo, voltou a dar um pouco mais de vida ao setor ofensivo. Mostrou movimentação, arriscou alguns chutes e até obrigou o goleiro adversário a trabalhar, mas foi pouco. Muito pouco para quem joga em casa e precisa da vitória para se manter longe da zona de rebaixamento. E é justamente isso que começa a incomodar, a falta de evolução. O Ceará já mostrou momentos de consistência defensiva ao longo do campeonato. Chegou a ter a segunda melhor defesa da competição. Mas nos últimos jogos, isso parece ter se perdido. O segundo gol do Botafogo foi simbólico, uma atrapalhada generalizada na defesa, ninguém se entendeu, e a bola sobrou limpa para Jefinho ampliar. O primeiro gol já havia sido um sinal de alerta, com Cris Ramos recebendo em profundidade e batendo sem chances para Bruno Ferreira. 2 gols em falhas que poderiam ser evitadas. E tem mais um detalhe que agrava tudo isso: o Botafogo não estava com força máxima. Pelo contrário, foi ao Castelão com nada menos do que 11 desfalques. Um time completamente remendado, sem várias de suas principais peças, e ainda assim conseguiu dominar a partida em vários momentos e sair com um resultado sólido. Isso escancara o tamanho da crise de confiança que o Ceará vive. Quando nem mesmo o fator casa, com estádio cheio, ajuda a empurrar o time, é porque algo está errado. No pós-jogo, Léo Condé falou com a imprensa e tentou manter o tom racional. Disse que o time foi competitivo, que teve um volume interessante, e que não faltou luta. Mas reconheceu que faltou lucidez, especialmente na hora de concluir as jogadas. Admitiu também que algumas peças ainda estão longe do ideal físico e técnico. Um exemplo disso é o próprio Pedro Raul, que até marcou contra o Sport, mas passou em branco contra o Botafogo e pouco participou do jogo. A pergunta que fica é: será que ele já está pronto para ser o centroavante decisivo que o time tanto precisa? Na coletiva, o técnico foi questionado também sobre a arbitragem. Não chegou a apontar erros diretos que tenham influenciado no placar, mas criticou a forma como o árbitro conduziu o jogo. Segundo ele, faltou critério. Em alguns lances, deixou o jogo correr demais, em outros foi rigoroso demais. Isso acabou deixando os jogadores irritados em campo e gerando mais instabilidade. Um exemplo citado foi o lance em que Lourenço recebeu o cartão amarelo mesmo após ter sido atropelado pelo adversário. Situações assim, segundo o treinador, quebram o ritmo do time e aumentam a tensão dentro de campo. Mas é claro que a arbitragem não pode ser usada como desculpa. E o próprio Condé deixou isso claro. Disse que o adversário foi melhor, mais eficiente e soube aproveitar as oportunidades. Isso é algo que falta ao Ceará.
O time até cria, chega com perigo em alguns momentos, mas não transforma isso em gol. E futebol é isso. Não adianta ter mais posse, mais escanteios, mais finalizações, se não colocar a bola na rede. É o famoso ditado: quem não faz, leva. E foi exatamente o que aconteceu. A torcida, por sua vez, começa a perder a paciência. Já não é de hoje que a cobrança em cima de algumas peças e até da comissão técnica vem aumentando. E isso só deve crescer nas próximas rodadas, principalmente pela sequência complicada que vem por aí. O Ceará agora tem pela frente 2 compromissos difíceis fora de casa, Atlético Mineiro na Arena MRV e depois Fluminense. São 2 adversários pesados, com elencos fortes, e que em casa costumam se impor. Ou seja, a tendência é que a pressão aumente ainda mais se os resultados não vierem. Outro ponto que precisa ser discutido é a questão psicológica. O próprio Condé falou que o time, em certo momento do jogo, começou a tentar resolver tudo na base da vontade, da correria, mas sem clareza. Isso é sintoma claro de um grupo ansioso, pressionado e que sente o peso da situação. E é aí que entra o papel do treinador. Mais do que ajustar o time taticamente, é preciso trabalhar o emocional. O Ceará não pode entrar em campo nervoso, porque isso compromete o desempenho. A gente viu isso nos últimos jogos. Quando sofre o primeiro gol, o time se abala demais e começa a tomar decisões precipitadas. E não dá mais para depender apenas de lampejos individuais. O Vina entra bem, dá mais mobilidade, mas sozinho não resolve. O Pedro Raul ainda não convenceu. O Marlon continua sendo questionado. E o sistema defensivo, que era o ponto forte, agora começa a falhar em sequência. É preciso reorganizar a casa. Rever escolhas, ajustar posicionamentos, principalmente, encontrar soluções ofensivas. O Ceará não pode continuar sendo um time que cria, mas não finaliza. Isso custa caro. E os pontos perdidos em casa, diante da própria torcida, pesam muito na tabela. Enquanto isso, os adversários diretos vão pontuando. A tabela de classificação vai apertando, e a margem de erro fica cada vez menor. Os 35 pontos conquistados até agora deixam o Ceará numa posição perigosa. A permanência na primeira divisão ainda está ao alcance, mas é preciso reagir. E rápido. Porque se continuar desperdiçando oportunidades, a situação pode se complicar demais nas últimas rodadas. E o que mais preocupa nesse momento é a sensação de que o time não aprende com os próprios erros. Jogo após jogo, o Ceará repete falhas que já deveriam ter sido corrigidas. O segundo gol do Botafogo, por exemplo, foi um retrato claro disso. A defesa se atrapalhou sozinha, ninguém se entendeu na pequena área, a bola sobrou limpa e o adversário não perdoou. Erros de posicionamento, de comunicação e de leitura de jogo. Não foi uma jogada espetacular do Botafogo. Foi simplesmente um presente dado por uma defesa que, até pouco tempo, era referência de solidez. Isso mostra como a confiança está abalada e como a equipe perdeu parte da organização que tinha em fases anteriores do campeonato. E mesmo com todos esses problemas, o técnico Léo Condé ainda tenta tirar algo positivo das atuações. Ele insiste na ideia de que o time teve mais volume de jogo, que pressionou, que tentou. E talvez isso seja verdade até certo ponto. Mas é pouco. Muito pouco. O torcedor não quer mais saber de posse de bola estéril ou de números que não se traduzem em gols. O que se espera é um time eficiente, que saiba aproveitar as chances e que demonstre evolução. E o Ceará está longe disso neste momento. O problema ofensivo é talvez o mais gritante. É quase uma tortura ver o time chegar perto da área e não saber o que fazer com a bola. Faltam jogadas ensaiadas, triangulações rápidas, movimentações que confundam a marcação. E quando as chances aparecem, a finalização é fraca, precipitada ou simplesmente errada. Contra o Botafogo, foram várias situações em que o time poderia ter, no mínimo, finalizado com mais perigo. Mas na prática, o goleiro adversário teve uma noite tranquila. Isso evidencia que o Ceará não só cria pouco, como também finaliza mal. E isso é letal num campeonato tão equilibrado. O caso do Pedro Raul é emblemático. Depois de marcar contra o Sport,
criou-se uma expectativa de que ele pudesse embalar, reencontrar o faro de gol, se tornar aquele homem de referência tão necessário. Mas contra o Botafogo, ele voltou a ser discreto. Mal tocou na bola, não conseguiu se posicionar bem, e ficou longe de ser uma ameaça real. A pergunta inevitável é: até quando dá para esperar? A essa altura do campeonato, o time precisa de soluções imediatas, de jogadores que resolvam. Se Pedro Raul ainda não está pronto, alguém precisa assumir esse papel. E nem adianta colocar toda a culpa nos atacantes. O meio de campo também não vem funcionando como deveria. Faltam ideias, falta velocidade na construção das jogadas. O Ceará roda muito a bola de um lado para o outro, mas com pouca objetividade. Quando consegue chegar na intermediária ofensiva, normalmente a jogada morre por falta de apoio ou de opção de passe. É preciso mais criatividade, mais agressividade, mais ousadia. E isso só vai acontecer se houver mudanças de postura e, talvez, até de peças. A torcida já começa a cobrar isso de forma mais direta. A paciência com alguns nomes se esgotou. O Marlon, por exemplo, que já vinha sendo alvo de críticas há semanas, voltou a ser vaiado. E isso pesa. Pesa para o jogador, que entra em campo sabendo que está na mira, e pesa para o grupo, que sente a pressão aumentar a cada tropeço. Não é fácil jogar com o Castelão cheio e um clima de desconfiança no ar. Mas essa é a realidade. E é dentro desse ambiente que o Ceará vai ter que buscar os pontos que faltam para garantir sua permanência. E falando em permanência, esse é o único objetivo declarado pelo clube. O próprio Léo Condé reforçou na coletiva que o planejamento sempre foi se manter na Série A, e que em nenhum momento houve ambição por algo maior. Isso pode até parecer pé no chão, mas também mostra o tamanho da limitação atual. Um time da grandeza do Ceará deveria estar brigando por mais. Mas diante das circunstâncias, a realidade é essa: garantir os 45 pontos e evitar o rebaixamento. Só que até isso está ficando complicado. A cada rodada que passa, a margem de segurança diminui. Os rivais diretos pontuam, e o Ceará segue estagnado. Já são várias partidas sem vencer, e o aproveitamento em casa, que sempre foi um diferencial importante, está se deteriorando. Perder dentro do Castelão, ainda mais para um adversário cheio de desfalques, é inaceitável para quem quer permanecer na elite. Outro ponto que merece atenção é a gestão do elenco. Léo Condé tem evitado mudanças drásticas, talvez numa tentativa de manter uma base. Mas quando a base não funciona, é preciso ter coragem para mexer. Jogadores como Vina, que vem entrando bem, talvez mereçam uma sequência maior. Outros, que têm repetido atuações abaixo da média, talvez precisem de um tempo no banco. Não dá mais para insistir em nomes que não entregam. O campeonato não perdoa. E se dentro de campo as soluções são urgentes, fora dele também é hora de trabalhar com foco total. A comissão técnica precisa analisar profundamente cada jogo, cada erro, e encontrar respostas. O time precisa de mais do que discurso. Precisa de ação. E rápido. Porque a sequência que vem aí pode ser cruel. Atlético Mineiro e Fluminense fora de casa são dois testes pesados. Dois times que, mesmo com oscilações, têm elenco e camisa. Jogar fora contra eles exigirá um Ceará mais atento, mais seguro e, principalmente, mais eficiente. E quando se fala de eficiência, não é apenas fazer gol. É também saber sofrer. Saber marcar quando o adversário tem a bola, fechar os espaços, impedir que o jogo se torne uma pressão constante. Porque se entrar desligado como foi no segundo tempo contra o Botafogo, a chance de ser atropelado é grande. O time precisa resgatar o espírito competitivo, aquela garra que faz a diferença quando a técnica não aparece. A arbitragem, como sempre, foi pauta no pós-jogo. E, mais uma vez, surgem reclamações sobre critérios. O árbitro da partida, David de Oliveira Lacerda, foi bastante criticado por deixar o jogo correr em excesso em alguns momentos e interromper em outros de forma abrupta. Isso gerou confusão, irritação e, segundo o técnico, atrapalhou o ritmo da equipe. Mas mesmo com essas queixas, Léo Condé deixou claro que não foi isso que decidiu a partida. O Ceará perdeu porque foi menos eficiente,
Por que falhou defensivamente e por que não soube aproveitar as poucas chances que criou? Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol nordestino está em polvorosa. Um dos nomes mais emblemáticos do esporte Recife, o meio-campista Lucas Lima, conhecido pelo talento e pela capacidade de decidir partidas, está no centro de um verdadeiro terremoto no cenário esportivo local. Fontes próximas ao clube cearense Vozão indicam que o jogador teria fechado acordo para se transferir para o time alvinegro, desencadeando uma reação imediata e explosiva da torcida do Leão. A notícia começou a circular discretamente entre bastidores e rapidamente tomou conta das redes sociais, provocando uma onda de revolta entre os torcedores rubro-negros. Muitos manifestaram incredulidade, apontando Lucas Lima como símbolo de resistência e talento do esporte, jogador que sempre carregou a equipe em momentos decisivos e conquistou a admiração da torcida com jogadas que pareciam quase impossíveis. A perspectiva de vê-lo defendendo as cores de um rival direto, ainda mais em um campeonato tão disputado, é considerada por muitos como um choque quase inimaginável. No Vozão, a movimentação é tratada como estratégica. O clube cearense, em busca de reforços que possam elevar seu desempenho e ampliar suas ambições na temporada, estaria disposto a oferecer condições atrativas para contar com Lucas Lima em seu elenco. Rumores indicam que o acerto inclui valores expressivos e um projeto esportivo capaz de seduzir qualquer jogador de destaque do Nordeste. Ainda assim, até o momento, nenhum dos clubes se pronunciou oficialmente sobre a negociação, alimentando ainda mais as especulações e deixando a torcida do esporte em estado de alerta. Nos bastidores, comenta-se que a situação é delicada, a diretoria do Leão não quer perder o seu craque, mas esbarra em questões financeiras e em uma proposta considerada irrecusável. Enquanto isso, a torcida se organiza nas redes, criando grupos de protesto virtual e pedindo uma intervenção que possa impedir a transferência. Alguns ex-jogadores e comentaristas regionais também se manifestaram, afirmando que a saída de Lucas Lima para o rival seria um episódio histórico e traumático para o clube. O burburinho se intensifica a cada hora, com torcedores prometendo acompanhar de perto cada movimento e cada declaração. Nos bares, nas redes sociais e nos estádios, o assunto domina as conversas. Lucas Lima, por sua vez, mantém perfil discreto, evitando se envolver diretamente no debate público, mas todos os olhos estão voltados para o craque e para a decisão que poderá marcar o futebol nordestino nos próximos meses. O que antes parecia improvável agora se transforma em uma possibilidade concreta, e a expectativa é de que qualquer desfecho desta negociação gere repercussão nacional. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.